Tio Sam é um velho extremamente egoísta e pervertido e manipulador. Segue o Talmud à risca. Ele é um rabino, um sionista. Ele vai te pegar cedo ou tarde, não é assim? Ele está com o dedo apontado para você. A filosofia de vida dele é mais ou menos assim: olha, eu vou te pegar e pegar todo o teu patrimônio e o da tua família para o teu próprio bem. Daí ele te manda para uma guerra que nunca foi a tua, em nome do patriotismo. Bom, então vamos lá, pessoal. Canal Luz no Fim do Túnel. Helder Araújo aqui neste 16 de junho de 2025, São Paulo. Uma segunda-feira, dia segue frio, hein? As coisas não estão fáceis em lugar algum, né? Veja, lá em Minnesota, nos Estados Unidos, deputada e senador democratas foram baleados. Não sabemos como é que está lá, porque a mídia, você sabe, a mídia só fala aquilo que interessa para a elite mandante, né? Que é dona da própria mídia, né? E disse que houve lá mais de 1.500, alguns falam em 2.000 manifestações nas ruas contra as políticas anti-imigratórias do Donald Trump. Então a coisa não está fácil, hein? Nos Estados Unidos. E o Trump, bom, os seus próprios eleitores aí, seguidores, inclusive ministros, parece que estão se voltando contra ele, hein? Por exemplo, lá o Steve Bannon, que era o seu braço direito lá no seu primeiro mandato, e que agora parece que está meio no limbo, né? Ele disse aí que o America First, na verdade, deveria se chamar Israel First, né? E o Trump, que pregava paz, se colocou como um pacifista, até agora não vimos paz em lugar algum. Pelo contrário, depois que o Donald Trump ganhou a eleição lá nos Estados Unidos, se é que ganhou ou foi ganhado, né? As coisas só têm piorado dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Bom, eu falei um tanto sobre escatologia, sionismo, talmudismo, cabala, racidismo. Eu os remeto ao vídeo que eu fiz, acho que anteontem, sobre esse tema. O vídeo anterior, o penúltimo, antepenúltimo vídeo, para entender um pouco do que vai indo pelo mundo e também a guerra do fim do mundo, né? A guerra de Israel contra o mundo, né? Bom, ninguém mais precisa duvidar, né, de que né, o Deus de Israel, é mesmo um dos nomes daquele anjo caído, né? O famoso querubim, que está lá em Ezequiel 28, 12, 17. Né? Quem será que é o Jeová, na verdade? Existe a teoria de que o Jeová é o próprio Lúcifer, né? Que alguns dizem que é o mesmo que o Satanás, o anjo caído, né? Bom, então, é um assunto que a gente precisaria aprofundar. Então, eu trato deste assunto lá neste vídeo, para os quais eu remeto vocês para a gente desvendar um pouco dessa questão do poder incomensurável desta pequena elite, né? Que é uma pequena elite extremamente belicosa e dominadora, que eu já abordei em vários vídeos aqui no canal, especificamente os vídeos onde eu trato da máfia casar e os vídeos onde eu trato da história do movimento neocon nos Estados Unidos. Bom, eu fiz várias postagens lá no Facebook e o pessoal continua a raciocinar em termos de esquerda e direita, né? Principalmente aqui no Brasil. Veja, nos Estados Unidos não existe esquerda. Pode existir pessoas de esquerda, população de esquerda, sei lá, discípulos de Trotsky ou de Saul Alinsky ou que seguem Gramsci, mas no poder político, a esquerda não tem vez. Partido de esquerda não elege ninguém nos Estados Unidos. Você tem lá o Partido Democrata, que é uma direita globalista, né?
E você tem os republicanos, que é uma direita um pouco mais nacionalista e é mais extremista em termos de valores de direita. Na verdade, nos Estados Unidos detestam a tal da esquerda, né? Acontece que o pessoal aqui acha que a direita globalista democrata que é uma esquerda, né? Então isso é uma visão errônea, porque os Estados Unidos são extremamente individualistas, né? Aquilo era o reino da democracia, né? O reino do liberalismo. Deixa eu desligar aqui que está tocando aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, parou. Né? Nos Estados Unidos é assim, pessoal. O Deep State manda e o Trump obedece, né? Não é assim? Ele obedece. Veja, vamos explicar um pouco aqui a narrativa sionista, né? Veja, por que a gente critica não os judeus? Nunca criticamos os judeus. Nem mesmo Israel nós criticamos. Nós criticamos aí os sionistas e a narrativa sionista, pois que ela é nociva aos povos, aos cristãos, aos árabes, aos muçulmanos, aos povos semitas, aos povos eslavos. Veja alguns dos massacres promovidos pelos israelenses. Veja, melhor dizendo, pelos sionistas. O massacre de Haifa, que foi em 1937. Veja, é a cidade que foi agora, ontem, assolada com mísseis iranianos. Hein? O massacre de Jerusalém, em 1937. Haifa, de novo, 38. O massacre de Balad al-Sheikh foi em 39. Haifa, de novo, 39. Haifa, de novo, em 47. O massacre de Abazia, 1947. O massacre de Al-Qizas, 1947. De Bab al-Amud, 47. De Jerusalém, de novo, em 47. De Sheikh Bureik, em 47. O massacre de Jaffa, em 48. De Deir Yassin, 48. De Kibia, 53. O massacre de Khan Yunis, 56. De novo, o massacre em Jerusalém, em 67. Massacre de Shabra e Shatila, em 1982, quando foi criado o Hamas. Em 87, veio, digamos, da repercussão que este massacre, né, de palestinos, né, teve, e repercutiu a tal ponto que teve a criação do Hamas em 87. O massacre de Al-Aqsa, né, onde fica a mesquita, né, 1990. O massacre da mesquita Ibrahim, em 94. O massacre do campo de refugiados de Jenin, em 2002. Em 2002, veja, o Hamas vai assumir o poder em Gaza em 2006, né? O massacre de Gaza em 2008 e 2009. Novamente em 2012, em 2014, em 2018, 19, 2021 e o genocídio em Gaza a partir de 2023 em curso. Ou seja, uma série de massacres que remonta desde a década de 20 do século 20, desde a década de 20 do século 20 até antes, né? Até finais do século 19 já começaram os massacres nessa região, né? Mas a região viveu em paz quase que idílica durante milênios, né? Muçulmanos, judeus, árabes, cristãos, né? Viviam em paz na região até a chegada do Estado sionista, né? Então não é questão de se condenar o Hamas, né? Veja, o Hamas ele foi muito ajudado pelo gabinete sionista do Netanyahu, né? Isso não se conta, né? Eu vou tratar mais disso mais à frente neste vídeo, né? Bom, alguns que tentaram vencer a nação do Irã ao longo da história, veja, gregos tentaram, romanos tentaram, Alexandre o Grande conseguiu mesmo conquistar a Pérsia, mas durante pouco tempo, né? Os califas árabes tentaram e não conseguiram, né? Os cruzados não conseguiram conquistar a Pérsia. Gengis Khan, o maior guerreiro talvez da história, não conseguiu tomar
o Irã. Tamerlão não conseguiu, os turcos otomanos e o poderoso Império Otomano não conseguiu conquistar a Pérsia, os czares russos não conseguiram, os britânicos, o Império Britânico não conseguiu, os estadunidenses não conseguiram, né, usando lá o ditador, o Reza Pahlavi, o Iraque não conseguiu, os sauditas não conseguiu, agora Israel não, Israel vai conseguir conquistar o Irã, né? Afinal, como se diz, nas máximas sionistas, Israel nunca perde, né? Israel nunca perde, né? Bom, caças paquistaneses já sobrevoam o ar iraniano, hein? A ideia é atacar os invasores lá de Israel, né? Coreia do Norte prometeu ajuda. A Rússia condenou o ataque sionista e a China, bom, acredito que a China ela vai dar todo o apoio necessário ao Irã, mas de maneira discreta, como é próprio da mentalidade chinesa, de não fazer alarde de suas ações, mas agir, né? Bom, e a questão é se vai haver armas nucleares na jogada. Bom, é consenso que o Irã não possui armas nucleares, bombas nucleares, né? Portanto, o Israel agrediu o Irã sob o argumento de que ele possuía armas de destruição em massa. Veja, é o mesmo argumento falacioso usado contra Saddam Hussein do Iraque, né? Mas o Saddam Hussein não podia reagir, ele não tinha força ou poder para isso. O Irã pode responder, ele tem muitos mísseis e drones, né? Talvez ele tenha 100 mil mísseis, ou talvez ele tenha 1 milhão, né? E parece que ele usou 2 mil mísseis, tá, para contra-atacar, para reagir à agressão sionista. O Irã respondeu à altura, não é, pessoal? Israel se verá obrigado a usar armas nucleares? Bom, ele pode usar, porque Israel pode tudo, não é verdade? Ele tudo pode, porque ele é invencível, ele é o leão de Judá, não é assim? Bom, nós veremos mais provavelmente usando ou não usando as tais armas nucleares. Eu não acho que é tão fácil assim quanto se diz usar uma arma nuclear hoje em dia, né? Nós veremos a nuclearização do Oriente Médio, né? Pode ser muito possível que o Paquistão forneça uma arma nuclear para o Irã, aí por baixo do pano, com a ajuda da logística chinesa. Afinal, a China, ela, ela precisa da estabilidade no Irã, porque muitas rotas aí comerciais chinesas estão lá no Irã, sem dizer que a China é a maior compradora do precioso petróleo lá do Irã. E o Irã está sempre amedrontando, vamos dizer assim, os Estados Unidos com a possibilidade de fechar o porto de Hormuz, por onde passa aí 20% do petróleo mundial. Já existe lá um controle, né, inclusive com drones, né, para se cortar o sinal, né, dos navios que trafegam por ali. Enfim, eles não vão perder tempo, eles vão querer tomar o controle disso daí. É inevitável que a China ajude o Irã, né? Isso fará toda a diferença. A Rússia dificilmente vai se meter, né? A Rússia tem boas relações com Israel há muito tempo, né, que ela tem, né? Ela tem uma relação assim meio de morde e assopra com Israel, né? Eu não diria com Israel, mas com os judeus de maneira geral, né? Tem muitos judeus russos. Bom, acho que ela não se meteu na Síria, né? A Rússia. Tem problemas demais na Ucrânia. Veja, a Ucrânia, o que é? Uma guerra civil promovida pelos Estados Unidos, na porta da Rússia. A Ucrânia sempre foi da Rússia, mas lá se trava uma guerra civil. Bom, e os Estados Unidos, hein? Sob um governo medíocre aí do Donald Trump, que está em queda livre, ele vai ter de escolher entre defender o medonho regime supremacista talmúdico, né? Ou então vai pagar mais caro aí para encher o tanque de gasolina, né? Porque se a guerra vai escalando, ela já está escalando, o preço do petróleo já está aumentando apenas pela hipótese de faltar o precioso líquido, né? Olha, temos de admitir, os dogmas religiosos são o maior causador de males e contendas
neste mundo, né? Entrei na... Veja, continuando ainda a análise Israel-Irã, que é o assunto do momento. A realidade é a seguinte, quem estuda sabe, entre 80% e 90% da população do mundo está ao lado do Irã. Bom, basta você pegar a população da China, do mundo árabe, do mundo muçulmano, né? Acredito que o mundo africano, boa parte da América Latina. Quer dizer, então você tem aí o mundo anglo-saxão, que é o mundo sionista, né, maçônico, liberal, e você tem digamos, o mundo, o resto do mundo, né, 180 países, 200 países aí. Bom, mas a paz no Oriente Médio, agora vamos analisar, veja, ela depende inteiramente da derrota de Israel, né? E essa derrota é muito difícil de ocorrer, porque os Estados Unidos com certeza vai intervir e fará das tripas coração para impedir a derrota de quem manda nos Estados Unidos, né? O Deep State lá é formado pelos Jázaros, pelos neocons, né? Pelos banqueiros sionistas, né? Essa é a realidade. Agora, se o gajo acredita aí nessa falácia de povo escolhido, terra prometida, Jeová é o rei das galáxias, vai morar lá, né? Tem prefeito brasileiro lá em Israel, né? Veja, fiquem por lá, né? Porque afinal você está no lugar mais seguro do mundo, né? Eles nunca perdem, né? Veja, falar um pouquinho do BRICS aqui. Veja, o Lula, ele está atrelado aí a essa economia trumpista que está em risco, hein? Né? Bom, impedir a Venezuela, que é um mar de petróleo, de entrar para o BRICS, veja, foi uma grande burrada do governo, né? Porque está sempre. Veja, se você tem muito medo, o medo ele te deixa inativo, né? Ele te deixa pasmado, ele te deixa sem ação, né? Vale mais errar e agir do que errar por inação, né? Então é complicado, né? Veja, aqueles que torcem para a vitória de Israel, que eu acho que não vai haver essa vitória, mas eu acho que o que vai haver vai ser um desgaste lento e inexorável do mundo aí, do Ocidente coletivo, que é uma criação dos próprios Jázaros, dos próprios banqueiros sionistas, né? Bom, mas os torcedores têm livre trânsito agora na internet, né? A questão é a seguinte: a total incapacidade de Israel em conviver com os outros povos ficou patente, inclusive com os outros povos semitas, né, no seu entorno. Deixa escancarado essa incapacidade de conviver, né? Por exemplo, conviver com os árabes, com os palestinos, com os muçulmanos, com uma miríade de povos ali, com sírios, libaneses, egípcios. Quem é que é o estorvo? Quem é que é o estorvo? Veja, e os gentios aí, os gentios são os cristãos, né? Que defendem esse Estado espúrio e completamente corrupto, estão tecendo a corda e afiando a faca com a qual serão enforcados e degolados. Pessoal, bom, acho que isso aí, ó, veja, eu já expliquei várias vezes, sionistas não são judeus de fato, são criptojudeus. Sua origem é casária, são casários ou jázaros, como se diz em espanhol, né? Veja, é um povo turco-mongol que migrou para a Europa, expulso pelos russos. Apossaram-se através de uma sequência de golpes da coroa britânica e por aí vai. Eles usam e abusam do povo judeu, que passa a ser o bode expiatório na mão deles. Aliás, eles usam e abusam de todos os povos como eles querem, né? São os reis do capitalismo, os indivíduos que criaram a usura bancária. Detalhe, no mundo muçulmano, árabe, a usura é proibida por lei, segundo a lei da Sharia. Você não pode cobrar juros da população. Então, por exemplo, lá se cobra mais ou menos o que se cobra na China, que é apenas uma administração de um empréstimo que você faz. Por exemplo, eu citei aqui no canal que na China um empréstimo para você adquirir um trator, um teto solar, um carro elétrico, um lote de terra, o que quer que seja, você vai pagar no banco que é estatal, você vai pagar um juros de 4% ao ano, né? Ao ano.
No mundo árabe não existe juros, cobrança de juros, porque a usura é um grande pecado contra o ser humano. Agora, vocês já viram que o mundo muçulmano ele só cresce? Já pararam para pensar nisso? Ele só cresce. Enquanto que o Ocidente, que é o rei da usura, né, o mundo judaico-cristão aí, né, apenas a pobreza aumenta, a classe média vai diminuindo e o dinheiro, o capital vai se concentrando em um percentual cada vez menor da população, né? A tal ponto que 0,2% da elite brasileira detém 80% de todo o dinheiro do Brasil. Está na mão dessa elite, né? Pessoal, e o Domo de Ferro, hein? O Domo de Ferro vai conseguir conter a enxurrada de mísseis iranianos? Veja, o Domo de Ferro é o telhado de vidro aí, né? Dos sionistas, hein? Bom, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vendo, né, decorre aí da Segunda Guerra Mundial, a qual nunca acabou de fato. É preciso entender que existe uma história real ocorrendo por trás das mentiras plantadas aí pela historiografia oficiosa, né? Por exemplo, o ridículo dia D, né? Foi lançado pelos aliados para conter a União Soviética e não para combater os nazistas, né? A questão é que os nazistas, num determinado momento, eles se voltam contra o Reino Unido, né? Que é o reino sionista por excelência, né? O Hitler perdeu a guerra, sim, mas o nazismo venceu. E ele venceu e ele vai ser derrotado de novo. E aí eu remeto vocês para o meu vídeo lá, como é que o nazismo criou a União Europeia. Vocês vão achar aí no meu canal. É um vídeo muito interessante, mostra a sobrevivência e o crescimento, inclusive, de todas as empresas, as corporações industriais lá da época nazista, alemãs, né, e que criaram a União Europeia, né? Os Estados Unidos é a menina dos olhos dos sionistas, né? Pois que Israel é um enclave dos Estados Unidos, lá no Oriente Médio. E a Ucrânia é a terra original dos sionistas. Então você começa a entender as relações, né, entre os eventos históricos e os fatos que estamos vendo, né? Bom, eu não vou falar da política brasileira aí, né? Do Carlos Jordi, do Nicolas Ferreira, estão ganhando rios de dinheiro lacrando aí nas redes, né? Se vendendo aí como salvadores da lavoura, tal. Bom, o Brasil de verdade, o Brasil que eu acredito, ele não vai ser polarizado, e tampouco vai ser americanizado. Sim, nós estamos vivendo aí numa época complicada, não é verdade, pessoal? Bom, todo o apoio aos povos, hein? Aos cristãos, aos muçulmanos, aos brasileiros, aos judeus, aos chineses, aos russos, aos árabes, aos turcos, aos paraguaios e por aí vai. Pelo fim do sionismo, pelo fim do Estado sionista de Israel e seu gabinete de desvairados, né? Palestina livre, esse é o nosso mote, hein? Poucos países ajudaram mais os judeus na Segunda Guerra Mundial, que não terminou, do que o Irã. Tem muitos judeus no Irã. E agora se diz aí que estão caçando agentes da Mossad nas ruas do Irã. Bom, eu não duvido disso. Aliás, eu vi uma imagem, eu não sei se é de verdade, parecia uma foto mesmo de um suposto agente da Mossad amarrado num míssil, né, que vai ser lançado contra Tel Aviv, contra Haifa e outras cidades aí de Israel, né? Quem foi o principal causador da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha iniciou duas guerras mundiais. Veja, e os iranianos deram abrigo a muitos judeus que conseguiram fugir dos ataques do bigodinho, né? Aquele tipo que vivia com a cabeça cheia lá dos protocolos dos sábios de Sião, né? E que resolveu declarar guerra aos judeus, confundindo, ele fazia negócio com os banqueiros judeus e sacrificava o povo pobre e humilde dos judeus, né? E também dos ciganos, dos romenos, dos russos e por aí vai, né? Bom,
Falou-se aí sobre a conversa aí do Netanyahu aí, né? Pedindo a cabeça do Ayatollah Khamenei, né? Eu não ficaria surpreso, hein? Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse, essa desgraça, né? Eu não ficaria surpreso se Israel usasse a bomba atômica contra Teherã, alegando autodefesa, né? Ou que o Irã tinha armas de destruição em massa. Veja, o assassínio é inerente ao modo sionista de ser, né? Esse pessoal se considera acima de tudo, dono de tudo, não é verdade? Se você lesse o Talmud, ou por exemplo os livros que o Netanyahu escreveu, você vai achar que é muito normal, né? Por exemplo, pregar aí o extermínio do Ayatollah Khamenei, né? Aí o Trump já disse que não, né? Bom, o Netanyahu, né, que é um forte candidato aí a ser o anticristo, hein? Ele disse que o Trump corre um grande perigo da parte de algum iraniano dentro dos Estados Unidos. Bom, alguma célula do Mossad vai gostar dessa ideia, né? E é fácil você criar aí ataques de falsa bandeira, né? Mas veja, e quem é que vai ganhar essa contenda aí? Veja, essa contenda aí já tem muitos anos, né? Simplesmente agora é um momento assim de intensificação das animosidades. Veja, a disposição do iraniano comum agora, e há que se dizer, o ataque de Israel uniu o povo iraniano em torno do Ayatollah, né? Em torno lá da sua visão de mundo, da sua cosmovisão. Veja, a disposição do iraniano comum neste momento é de combate e martírio. A do israelense médio qual que é? Acho que é homenagem a Torá na sauna gay, né? Os Ashkenazes vão jogar 700 bombas atômicas nas cidades iranianas? É fácil assim jogar 700, vamos jogar 700 bombas. Bom, pessoal, eu acho que não é fácil assim, né? Pelo contrário, eu acho bastante difícil disso acontecer, né? Os mais ingênuos, veja agora uma parte assim importantíssima aqui do nosso vídeo, hein? Os mais ingênuos, eles ignoram que o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele enviou várias vezes, durante muitos anos, principalmente lá em 2019, milhões, centenas de milhões de dólares para o Hamas. Sim, isso é real. Em malas de dinheiro. O gabinete aí do líder de Israel, do atual líder de Israel, está diretamente envolvido com o ataque de 7 de outubro, como vários jornalistas de Israel descreveram e publicaram lá no Haaretz, né, no Jerusalém Post e outros jornais lá dentro de Israel mesmo, hein? Agora, o Benjamin, veja só, ele determinou que o ISIS é um ativo mais interessante do que o Hamas, porque o Hamas virou inimigo, virou persona não grata, né? Ou seja, Israel vai promover abertamente o terrorismo, né, do ISIS, como já fez inúmeras vezes, né, conforme documentos vazados pelo Julius Assange, do Wikileaks, né? Veja, inclusive recentemente na Síria, hein? Eles investiram lá no Jolani da Al-Qaeda. Veja, o Jolani aí da Al-Qaeda, colocado lá na Síria pelos sionistas, com a ajuda da Turquia, massacra cristãos diariamente na Síria. E ao mesmo tempo ele aparece de terno e gravata lá, o líder atual líder da Síria, lá o Jolani. Eu fiz vários vídeos sobre a Síria, hein, pessoal, aqui no canal. Ele posa de terno e gravata lá na Casa Branca, né? Então veja, e agora ele diz que o negócio é investir nos ISIS. Por que ele vai fazer isso? Veja, em situações assim, nada te impede de investir nos teus supostos inimigos, entre aspas, né? Veja, agora a guerra é com o Irã, não é? Sim, então Israel vai usar o ISIS em Gaza, vocês estão entendendo? Pois vai precisar das IDF para fazer a guerra contra o Irã. Então, o genocídio em Gaza é algo consciente, proposital e determinado pelo gabinete do Lázaro. Naturalmente, os Estados Unidos trabalham estreitamente com Israel. Pessoal, é lamentável dizer, Trump não passa de um boneco do Deep State, né? Veja, vou estender um pouquinho ainda mais o assunto. O Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro de Israel, hein? Ele escreveu no Haaretz, mês passado, ele também escreveu no X, aí na rede social do Elon Musk, né?
Ele disse o seguinte, que as ações de Israel em Gaza são de extermínio puro, simples e fácil, de civis. Crime de guerra conscientemente determinado. Veja, quem está falando isso é o ex-primeiro-ministro de Israel. Hein? Então nós estamos diante de uma guerra aí, de devastação indiscriminada, ilimitada, cruel e criminosa, conforme testemunha a própria autoridade israelense. Ele afirmou ainda que faz parte da estratégia política do governo de Benjamin Netanyahu negar aos habitantes de Gaza deliberada e permanentemente as necessidades humanas básicas, como alimentos e remédios. Negar as necessidades humanas básicas, como alimentos e remédios aos habitantes de Gaza, os palestinos, que são os verdadeiros judeus bíblicos, né? O Olmert aí destacou que essa abordagem foi explicitamente debatida e articulada pelos ministros Ben-Gvir e Smotrich, com o objetivo expresso, deliberado e proposital de tornar Gaza inabitável. Isso é parte da sua campanha genocida de expulsão em massa dos verdadeiros judeus bíblicos. Bom, eu fiquei um tanto irritado aí com o Trump esses dias, né? Mas é por causa da ilusão, né? De achar que alguma coisa pode melhorar, né? Ainda vai piorar muito, né? Veja, o Trump é um office boy do sionismo. É isso. Não é só isso, ele é um entusiasta da causa racial sionista. Ele é Israel first, é isso que o Trump é. Os sionistas adoram baixar o sarrafo na população. Lá mais de 2.000 protestos anti-Trump nos Estados Unidos. O Trump está na encruzilhada da vida, cabisbaixo, não faz nada do que prometeu. E os seus maiores apoiadores, aí o Steve Bannon, o Elon Musk, vão abandonando, né? Bom, repito, pessoal, já chegando ao fim do nosso vídeo, a destruição do sionismo é vital para a sobrevivência do próprio Ocidente. O Ocidente coletivo depende disso e sabe disso, né? Bom, então ficamos por aqui. Um vídeo aí que eu abordei um pouco, de uma maneira assim um pouco livre, esses assuntos todos que estão aí, enfim, na crista da onda, né? Pessoal, Helder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Vamos ficar atentos, pois a Terceira Guerra Mundial já está em curso, começou na Ucrânia e agora está se ampliando, no sentido mais amplo, lá no Oriente Médio. Agradeço a sua presença aqui no nosso canal. Se você chegou até aqui, dê o seu like, faça o seu comentário no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o nosso canal. Se não estiver seguindo, já segue. Confie nos nossos conteúdos, divulgue nas suas redes, replique aí junto a seus amigos, prestigie o nosso canal. Muito obrigado a todos, vamos ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.